Então, bom dia. Hoje é dia 25 de novembro e vamos continuar a nossa leitura da ciência oculta, mas antes vamos fazer uma pequena retrospectiva do que a gente leu da última vez. A gente está lendo sobre a cognição imaginativa, inspirativa e intuitiva, onde ele indica que para a gente alcançar essas cognições, a gente precisa fazer os exercícios indicados com perseverança e disciplina. Um deles, a gente pode, esse das correntes etéricas, que a Cris orienta toda terça-feira, a meditação ativa, né? Todos esses exercícios, os colaterais, mas alguns já estão aí no radar de vocês, né? Porque a gente faz toda terça-feira há muitos anos, né, Cris? Bom, e daí ele vai falando que conforme a gente vai fazendo esses exercícios, o nosso corpo astral vai se organizando e vai estruturando esse conhecimento imaginativo. E o que que acontece? O corpo etérico então se movimenta e surgem correntes que não existiam antes e que possibilita essa leitura da escrita oculta que ele cita aqui no livro. Ou seja, nossa aura vai se ampliando, né? Em outras palavras. E o coração se estrutura como órgão etérico. Só que antes do coração se estruturar como órgão etérico, primeiro se estrutura a cabeça, depois a laringe e depois o coração, esse coração etérico alojado próximo do coração físico. Então, são essas flores de lótus, a partir daqueles exercícios indicados, que movimentam esse corpo etérico. E isso faz com que a gente tenha um contato com o mundo suprassensível e um contato com o nosso próprio mundo interior, nos inspirando. A gente entra então nesse mundo inspirativo. E daí ele diz que a intuição, pra gente, quando a gente chega nesse conhecimento intuitivo, atuam nas forças suprassensíveis do corpo físico. Só que o corpo físico, ele é um obstáculo. Por isso que a gente precisa perseverar nos exercícios, porque a intuição é algo extremamente sutil. O corpo físico coloca um obstáculo, porque ele é mais grosseiro, né? Então a gente precisa perseverar nesses exercícios. Aí ele vai falando que a gente precisa fortalecer o nosso eu, para que a gente possa conduzir os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Porque quando a gente entra nesse mundo suprassensível, os nossos pensamentos, sentimentos e ações se tornam entidades autônomas ao olhar suprassensível. Portanto, a gente vai ter uma imagem que reflete o que o próprio homem é. Portanto, esse eu tem que estar vigoroso, tem que estar bem trabalhado, cultivado. Porque lá no mundo suprassensível, nada se oculta. É como se a gente tivesse sido virado do avesso e tudo aquilo que aqui na Terra a gente pode esconder com uma máscara bonitinha, lá fica tudo ah, desvelado, né? E quanto mais a gente caminha nesse autodesenvolvimento, nesse autoconhecimento, melhor para nós quando chegarmos lá naquele lugar que para nós é desconhecido hoje, né? Então, aqui a gente desenvolveu esse eu com autoconsciência, e esse eu é o que atrai o nosso karma, com todas as nossas habilidades, talentos, com todos os nossos desejos, simpatias e antipatias. E esse eu se apresenta, então, com tudo que nos é pertinente e que é o nosso sósia, que é a primeira impressão que nós temos quando nós adentramos o mundo espiritual. Então, é isso, a gente é virado do avesso e a gente fica com essa
fisionomia daquilo que é esse nosso mundo interno, lá no mundo espiritual. E daí ele fala dessa vergonha que nós sentimos, que é uma vergonha oculta. É uma vergonha que está lá dentro de nós e que ela é importante porque ela, aqui no mundo sensível, é ela que encobre esse homem da gente mesmo, né? Então ele diz que pelos exercícios a gente pode encontrar então com o nosso sósia, pode desvendar este homem oculto que está dentro de nós. Mas para isso ele insiste no juízo sadio, nos sentimentos harmoniosos e num bom caráter. Foi isso que eu vi. Tudo bem? Alguma coisa mais? Podemos continuar a leitura? Cris, quer falar alguma coisa daquilo que você. Não? Então vamos continuar? Página 273. Ah, não, acho que eu vou começar nesse parágrafo da 272 para pegar o fio, tá? Então, aqui no primeiro parágrafo aqui, quando, no entanto, mediante disciplina metódica, o homem trabalha para adquirir esses órgãos de percepção, surge diante dele como primeira impressão o que ele próprio é. Ele percebe seu sósia. Essa autopercepção não deve ser separada da percepção do mundo anímico espiritual restante. Na vida cotidiana, do mundo físico sensível, o sentimento caracterizado atua de modo a fechar continuamente diante do homem a porta para o mundo anímico espiritual. Se o homem quisesse dar um único passo para penetrar nesse mundo, esse sentimento de vergonha, imediatamente ativado, mas não manifesto à consciência, ocultaria a porção do mundo anímico espiritual que deseja aparecer. Os exercícios caracterizados, porém, desencobrem esse mundo. O que ocorre é que esse sentimento oculto atua como um grande benfeitor do homem, pois tudo que, sem disciplina científico-espiritual, se adquire em termos de juízo, vida afetiva e caráter, não habilitam o homem a suportar, sem mais nem menos, a percepção da própria natureza em sua verdadeira forma. Mediante essa percepção, ele perderia todo o sentimento de si mesmo, toda a autoconfiança e toda a autoconsciência. Para isso não ocorrer, deverão novamente contribuir as providências que, ao lado dos exercícios para o conhecimento superior, o discípulo tomará para o cultivo de seu juízo sadio, de seus sentimentos e de seu caráter. Por sua disciplina metódica, o homem aprende como que sem querer tanta coisa da ciência espiritual e, além disso, lhe ficam claros tantos meios de autoconhecimento e autodomínio, que tudo isso lhe é suficiente para encontrar vigorosamente seu sósia. Acontece que ele só vê, como imagem do mundo imaginativo e sob outra forma, aquilo com que já se familiarizou no mundo físico. Quem já houver primeiramente compreendido no mundo físico, por seu intelecto, a lei do karma da maneira correta, não sofrerá especial estremecimento ao ver gravados na imagem do seu sósia os germes do seu destino. Quem se houver familiarizado por seu discernimento com a evolução do cosmos e da humanidade, sabendo como, num determinado momento dessa evolução, as forças de Lúcifer se impregnaram na alma humana, não se atemorizará ao perceber que na imagem da própria natureza estão contidas essas entidades luciféricas com todos os seus efeitos.
Pelo exposto acima, vê-se como é necessário o homem não pretender o acesso ao mundo espiritual antes de ter compreendido certas verdades sobre ele por seu discernimento normal, desenvolvido no mundo físico sensível. O que é comunicado neste livro, antes das explicações sobre o conhecimento dos mundos superiores, o discípulo deverá ter assimilado no decorrer de um desenvolvimento metódico antes de pretender adentrar por si mesmo os mundos suprassensíveis. Numa disciplina em que não se considerasse a segurança e a firmeza do juízo, da vida do sentimento e do caráter, poderia acontecer de o discípulo penetrar no mundo superior antes de possuir as necessárias capacidades interiores para isso. Então, o encontro com seu sósia o oprimiria e o induziria a enganos. Se, no entanto, o que aliás também seria possível, o encontro fosse totalmente evitado e mesmo assim o homem fosse introduzido no mundo suprassensível, ele tampouco estaria em condições de conhecer esse mundo em sua verdadeira forma, pois lhe seria totalmente impossível distinguir entre o que ele projeta nas coisas e o que estas realmente são. Essa distinção só é possível quando se percebe a própria entidade como uma imagem em si, e com isso destaca-se do ambiente tudo o que flui do próprio interior. Pode falar, Ana Rita. Bom dia, tudo bem? Dia. Assim, então, deixa eu só entender, é o que a gente, como a gente conduz a vida aqui, é a percepção que a gente vai ter desse sósia, é isso? Desse mundo suprassensível. O que eu entendo é que todo o seu caminho de autoconhecimento vai te possibilitando um dia encontrar com seu sósia. É isso que eu também queria saber. Ele fala que às vezes também é possível ele não encontrar com esse sósia, é isso? É possível que ele não se manifeste. Porque assim, a gente tem que ter disciplina e perseverança. Ele fala desde o começo do livro, né, que a gente precisa ter disciplina, perseverança, tem muitos os exercícios que são dados. O que é importante é você fazer todo esse caminho, esse processo, mas isso não garante que você vá ter uma visão do seu sósia. Mas Agora, essa visão que ele não vai ter aqui nesse momento, não é quando a gente desencarna, por exemplo, porque eu entendi que quando a gente desencarna, a gente tem esse contato. então, quando a gente desencarna, você vai ser virada do avesso, como eu Tá, disse. Então, aí você vai ver aquilo que você ficou escondido dentro de você vai aparecer lá. Mas tá, aqui a gente faz todo esse trabalho e você encontra com algumas sombras tuas, né? ah, tá, Vai ser desvelado assim, agora eu fiz o exercício. Não, você vai tá, encontrando. Se você faz esse caminho de autoconhecimento, você vai encontrando com algumas sombras, né? O sósia é o seu duplo, é a sua sombra. tá, entendi, agora entendi. Querem completar? Obrigada. Cris, Adri, quer falar alguma coisa? Tá bom. No mundo físico sensível, o sósia atua na vida do homem de uma forma tal que, por causa do aludido sentimento de vergonha, torna-se invisível, logo que o homem se aproxima do mundo anímico espiritual. Mas com isso também esconde todo esse mundo. Ele é como um guardião. É como um guardião que esse sósia se posta diante do mundo espiritual, a fim de vedar a entrada a quem ainda não esteja preparado. Por isso, ele pode ser denominado guardião do limiar do mundo anímico espiritual. Além de experimentar um encontro com o guardião do limiar, na circunstância descrita, o homem também se vê em sua presença durante a passagem pela morte física. Olá.
e ele se desvenda gradualmente no decorrer da vida, ligado ao desenvolvimento anímico espiritual, no período entre a morte e o novo nascimento. Porém, aí o encontro não pode impressionar o homem, porque nesse plano ele fica sabendo dos mundos diferentes do que conhece na vida entre o nascimento e a morte. Se o homem penetrasse no mundo anímico espiritual sem ter passado pelo encontro com o guardião do limiar, poderia incorrer em sucessivas ilusões, pois nunca poderia distinguir entre o que ele próprio leva para esse mundo e o que realmente pertence ao mesmo. Uma disciplina metódica, porém, só pode conduzir o discípulo ao âmbito da verdade e não ao da ilusão. Uma disciplina como essa será, por si mesma, de ordem tal que necessariamente o encontro deverá acontecer um dia, sendo que este constitui, para a observação dos mundos suprassensíveis, uma das imprescindíveis medidas preventivas contra a possibilidade de ilusão e fantasia. Outra das providências indispensáveis a todo discípulo é trabalhar cuidadosamente em si mesmo para não tornar-se um fantasista, um homem suscetível de incorrer numa possível sugestão ou autossugestão. Se as indicações para a disciplina espiritual forem devidamente observadas, serão simultaneamente destruídas as fontes que podem conduzir à ilusão. É óbvio que aqui não se pode falar detalhadamente de todos os inúmeros pormenores a serem considerados nessas providências. Só se pode indicar o que é importante. As ilusões consideradas aqui provêm de duas fontes. Em parte, devem-se ao fato de colorirmos a realidade por intermédio de nossa própria entidade anímica. Na vida comum do mundo físico sensível, essa fonte de ilusões apresenta perigo relativamente pequeno, pois aqui o mundo exterior se imporá cada vez mais incisivamente em sua própria forma de observação, por mais que o observador queira colori-lo conforme seus desejos e interesses. Mas tão logo se penetra no mundo imaginativo, suas imagens são modificadas pelos referidos desejos e interesses, tendo-se à frente como uma realidade o que de início se formou pessoalmente, ou ao menos se contribuiu para formar. Ora, pelo fato de o discípulo, graças ao encontro com o guardião do limiar, vir a conhecer tudo o que reside dentro de si e que ele pode, portanto, levar consigo para o mundo anímico espiritual, essa fonte da ilusão é eliminada. E a preparação a que o discípulo se submete antes do ingresso no mundo anímico espiritual faz com que ele se habitue, já durante a observação do mundo físico sensorial, a excluir sua pessoa e deixar as coisas e fenômenos falar puramente por si mesmos, por sua própria natureza. Quem tiver cumprido suficientemente essa preparação, poderá esperar calmamente pelo encontro com o guardião do limiar. Por esse encontro, finalmente descobrirá se está realmente em condições de eliminar também sua própria natureza ao defrontar o mundo anímico espiritual. Além dessa fonte de ilusões, existe ainda uma outra. Ela aparece quando uma impressão recebida é interpretada erroneamente. Na vida físico-sensível, um exemplo simples desse tipo de ilusão é aquela que surge quando alguém, sentado num vagão de trem, acredita que as árvores se estejam movendo na direção contrária do veículo, enquanto, na verdade, é a própria pessoa que se move com o trem. Embora existam inúmeros casos em que tais ilusões no mundo físico-sensorial são mais difíceis de corrigir do que nesse exemplo, é fácil compreender que, dentro desse mundo,
O homem também encontra os meios para eliminar esse tipo de ilusões se, com juízo sadio, levar em consideração tudo que possa servir de esclarecimento adequado. Evidentemente, a situação fica bem diversa logo que se penetra nas regiões suprassensíveis. No mundo sensorial, os fatos não são modificados pela ilusão humana, e por isso é possível retificar o erro segundo os fatos, mediante uma observação imparcial. No mundo suprassensível, contudo, isso não é tão facilitado. Quando queremos observar um fenômeno suprassensível empregando um critério errôneo, incorporamos-lhe esse critério errôneo. E este fica tão entretecido ao fato que não é possível distingui-lo imediatamente dele. Então, o erro não está no homem, nem no fato real fora dele. O próprio erro se tornou parte integrante do fato exterior, não podendo, por isso, ser corrigido simplesmente graças a uma observação imparcial dos fatos. Com isso é indicado o que pode ser uma abundante fonte de ilusões e fantasias para quem se aproxima do mundo suprassensível sem o devido preparo. Eliana, você consegue explicar um pouquinho melhor esse trecho aí para mim, por favor? Então, o que eu consigo entender disso daqui é que a gente precisa fazer um caminho aqui para não ter um estranhamento lá quando a gente adentra o mundo espiritual, né? Quanto mais a gente faz um caminho de desenvolvimento aqui, menos estranhamento a gente chega lá, porque a gente faz esse autocultivo e lá, quando você vê realmente a sua fisionomia tal qual ela é, não a Rossana bonitinha que nós vemos aqui, mas tal qual ela é, então não tem tanto estranhamento. É isso que eu pego daqui. Uhum. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. O Deu que para entender, Rossana? Deu, eu fiquei só mais assim, preocupada, não, mas menos, entendi menos essa parte aqui, quando você tenta, mas se você não for exatamente livre dessa imaginação, aquilo se fortifica, digamos assim, e passa a ser real, vai, Não. nesse mundo aqui, tá? É, então, eu acho que esse é um caminho que não é um caminho fácil, né? Uhum, Esse é um caminho que tem que ser feito com todos esses sim, exercícios para a gente não entrar nessas fantasias, nessas ilusões, né? Que ele comenta aqui. E se o que eu entendo é que se isso está tão impregnado em você, isso faz parte de você quando você entra num outro mundo, entendi. É como né? se ele cristalizasse, assim, como se ele personificasse. Me dá essa impressão disso que ele está falando. É como se você se tornasse isso. Isso faz parte de você, está grudado em você. Entendi, obrigada. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eliana, o que me vem também, assim, no que a colega Rosana perguntou, né, ou falou, é que a gente está aqui numa passagem, né? Serão muitas. Em alguns aspectos aqui a gente consegue evoluir, provavelmente, né? Em outros não. E o que me vem assim me veio assim aquela, eu não me lembro como é que é o nome do exercício dos dias da semana, sabe? Essa semana. Eu acho que é esse o nome, né, do cultivo, né, da palavra certa, da atitude certa, meditar sobre isso, porque eu estou falando de mim, tá? Pela minha ansiedade de querer reduzir esse tempo de idas e vindas e tal, né? Essa fantasma, ele usou aqui nesse livro, ao menos a palavra fantasmagorias, né? Esses fantasmas que a gente vai criando por essa ansiedade, né? Então me veio isso, esse cultivo lá desses dias da semana, acho que eles trazem um pouco disso,
E dentro da tradição Zen, né, que fala do Tao, né, que é um pouco desse afastamento e aceitar o fluxo da vida tal como ele se apresenta, que tem a ver com aquela retrospectiva do dia, né? Da prática da retrospectiva, que é olhar os fatos com esse afastamento, para a gente cultivar essa coisa de não se iludir. Sim, o que eu entendo é que são todos os exercícios que ele indica e cada um, né? Você está falando da ansiedade, mas cada um tem a sua sombra, né? Tem o medo, tem a vergonha, né? Tem muitas, tem a impaciência, né? Irritabilidade. Cada um tem a sua própria sombra, né? Então é entrar em contato com isso e como é que eu vou cuidar disso nessa vida se eu tenho essa consciência, né? Então eu acho que vai por aí. E os exercícios ajudam muito. Ele fala muito da meditação. Esse exercício que a Cris faz desde o começo das correntes etéricas é um exercício poderoso, né? Então, tem muitos, né, Cris? Dos dias da semana, os colaterais, as correntes etéricas, né? E o que que a gente está fazendo com isso? A gente está movimentando o corpo etérico, ou seja, a gente está movimentando a nossa alma, né? Para que ela não fique naqueles padrões, né? Do medo, da impaciência, da insatisfação eterna, né? Ou se não deixar de ficar por um todo, né? Porque para mim seria muita ousadia achar. Eu tento, né, nessa vida, por exemplo, trabalhar a paciência, exato. Mas se não conseguir eliminar, é bem o que a gente está olhando em perspectiva, esse desenvolvimento, né? Então, Não essa hierarquia. Vai em algum momento isso vai, mas ele essas fala, camadas, né? fala, né, Ângela, que não é o final, não é chegar no final, mas é todo esse caminho que a gente vai, né? Todo esse ele fala ele usa a palavra esforço, esse esforço que cada uma de nós faz para alcançar um pouquinho, né? Então acho que é isso. E aí a gente está na 276 no hora aqui, é? Hora Para às mim, diz assim, ó, assim como o discípulo adquire a faculdade de eliminar as ilusões, para mim fala assim, onde tu paraste, É né? isso, é isso. Só que aqui tem um hora antes. Ora, assim como o discípulo adquire a faculdade de excluir essas ilusões surgidas da coloração dos fenômenos do mundo espiritual por sua própria personalidade, ele deve adquirir também a outra faculdade, a de tornar inativa a segunda fonte de ilusões já caracterizada. Ele pode eliminar o que provém de si mesmo, uma vez tendo reconhecido a imagem de seu próprio sósia. E poderá eliminar o que constitui uma segunda fonte de enganos na mencionada direção, se adquirir a faculdade de reconhecer, pelas características de um fato do mundo suprassensível, se acaso se trata de uma realidade ou de uma ilusão. É um trabalho de formiguinha, mas com disciplina, né? Eu acho que a palavra de ordem é a disciplina e a perseverança. Isso há alguns anos me caiu essa ficha. Disciplina é tudo, né? Se as ilusões tivessem exatamente o mesmo aspecto que as realidades, uma distinção seria impossível. Porém, não se trata disso. As ilusões dos mundos suprassensíveis possuem em si mesmas qualidades pelas quais se distinguem das realidades. E o que importa é o discípulo saber por quais qualidades pode identificar as realidades. Nada parece mais natural do que um leigo em disciplina espiritual dizer: onde está, afinal, a possibilidade de proteger-se da ilusão, já que suas fontes são tão numerosas? E continuando,
Será que existe, afinal, algum discípulo seguro de que todos os seus presumíveis conhecimentos superiores não consistem em ilusão e autossugestão? Quem fala assim não se dá conta de que em toda verdadeira disciplina espiritual, por todo modo como esta decorre, as fontes de ilusão são obstruídas. Em primeiro lugar, o verdadeiro discípulo adquirirá, mediante seu preparo, conhecimentos suficientes sobre tudo o que a ilusão e a autossugestão podem produzir, e com isso colocar-se em condições de proteger-se delas. Neste aspecto, ele tem, mais do que qualquer outra pessoa, oportunidade de tornar-se sensato e criterioso no decorrer da vida. Todas as suas experiências o induzem a não prender-se a sugestões e pressentimentos indefinidos. A disciplina o torna precavido na medida do possível. A isso se acresce que toda verdadeira disciplina conduz inicialmente a conceitos sobre os grandes eventos cósmicos, ou seja, a temas que requerem um esforço de discernimento, levando, porém, esse discernimento a refinar-se e aguçar-se. Somente quem se recusasse a dedicar-se a domínios tão distantes, restringindo-se a revelações mais próximas, poderia perder a perspicácia do juízo sadio que lhe proporciona segurança para distinguir entre o ilusório e o real. No entanto, isso ainda não é o mais importante. O mais importante reside nos próprios exercícios empregados numa disciplina espiritual correta. Estes devem ser organizados de maneira que, durante a meditação, a consciência do discípulo abrange exatamente tudo o que sucede na alma. Então, ele fala da importância do juízo sadio, né? E desde o começo ele está falando que a gente tem que se apoiar nesse pensar sadio. Desde lá de trás ele fala disso, né? Primeiramente, será elaborado um símbolo para se produzir a imaginação. Neste ainda existem representações de percepções exteriores, de cujo conteúdo o homem não participa sozinho. Ele não o produz por si. Portanto, ele pode entregar-se a uma ilusão quanto ao surgimento desse conteúdo, interpretando erradamente sua origem. Porém, o discípulo afasta esse conteúdo da sua consciência ao ascender aos exercícios para a inspiração. Lembram disso, né? Para chegar na inspiração, tem que tirar a imagem. Lembra, a gente falou disso da última vez. Então, se concentra apenas em sua própria atividade anímica, criadora do símbolo. Ainda aqui é possível o erro, pela educação, pelo estudo, etc. O homem se apossou da natureza de sua atividade anímica, sem poder conhecer integralmente sua origem. Agora, porém, o discípulo espiritual afasta de sua consciência também essa atividade anímica própria. Se fica, res, se fica, restan, se fica restando algo, nada do que se refira a isso deixa de ser observável. Nisso, nada pode esmiscuir-se que não possa ser julgado quanto ao seu conteúdo total. Em sua intuição, portanto, o discípulo espiritual tem algo que lhe mostra como uma realidade inteiramente nítida do mundo anímico espiritual é constituída. Então, não tem mais imagem, não tem mais inspiração, só tem a intuição. Ora, ao aplicar as características da realidade anímico-espiritual, assim reconhecidas, a tudo que se apresente à sua observação, ele poderá distinguir a ilusão da realidade e poderá estar certo de que, ao aplicar essa lei diante da ilusão no mundo espiritual, ficará tão preservado quanto está no mundo físico sensível,
de confundir uma barra de ferro quente imaginada com uma barra de ferro realmente abrasadora. É óbvio que a pessoa se comportará desse modo somente em relação aos conhecimentos considerados como suas próprias vivências nos mundos suprassensíveis, e não às comunicações recebidas de outras pessoas e compreendidas com seu intelecto físico e seu sadio sentimento de verdade. O discípulo espiritual se esforçará para traçar um limite exato entre o que adquiriu de um ou de outro modo. Por um lado, acolherá de boa vontade as comunicações sobre os mundos superiores e procurará compreendê-las mediante seu discernimento. Se, no entanto, descrever algo como experiência pessoal, como uma observação feita por ele próprio, terá previamente examinado se esta se lhe apresentou exatamente com as características que ele aprendeu a perceber na intuição iniludível. Ou seja, gente, não é fácil, mas estamos a caminho. Temos que esperança de dar pequenininhos passos. Helena, deixa eu ver se eu entendi. Se a gente se prende a essas ilusões aqui, é como se a gente reproduzisse isso na hora do nosso encontro com esse guardião. Eu já sei que esse guardião é um sósia que mostra, na verdade, o que nós somos realmente. A gente chega como se fosse entorpecido pelas ilusões e não tem uma percepção do mundo suprassensível, seria isso? Então, o que eu entendo é isso, que se você chega, você está falando de chegar lá no outro mundo, né? Então, quando você chega lá no outro mundo, a gente passa por esse processo da imaginação, inspiração e intuição. Então, a gente tem essa imaginação quando a gente vê a nossa vida em retrospectiva. Depois, e é um mundo barulhento, segundo a descrição de Steiner, acho que a gente vai ver lá nos outros livros que a gente vai ler, né? É um mundo barulhento. Depois, você vê um mundo mais silencioso, mas você entra em contato com o Verbo divino. Então, é essa inspiração. E depois fica tudo muito silencioso e você intui que tem seres ao seu redor. Mas, grosseiramente falando, são essas três etapas logo de início, quando nesse processo da morte, o novo nascimento, né? Então, ele está falando isso. O que eu entendo, Ana Rita, é que assim, quanto mais a gente faz um caminho consciente e cultiva o nosso ser aqui na Terra, menos estranhamento teremos lá, né? Então, agora, o que a gente conquista aqui, o esforço que a gente faz aqui, tem também um significado grande, não só para nós, mas também para o mundo espiritual, né? Mas é assim que eu entendo. Não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa. Cris, Adri, ou alguém? Eu, eu acho assim, eu compartilho do que você trouxe, e por isso que quando a gente fala que cada pensamento é um ato espiritual, é aquilo que a gente, vamos chamar assim, produz aqui e que carrega com a gente para o mundo espiritual. Essa caminhada pela Terra de forma consciente, né, ela precisa ser permeada por um desejo genuíno de alcançar o suprassensível. Porque esse suprassensível, ele, de certa forma, consciente ou inconscientemente, ele é trabalhado aqui também. Mas quando a gente se coloca nesse caminho, a gente, através dessa disciplina, né, a gente consegue atingir, em passo, né, e nisso que você trouxe a imagem da formiguinha, algo que eu posso carregar
quando eu faço a minha passagem. E nessa passagem, eu vou ter toda essa possibilidade de rever. E entre morte e nascimento, a gente vai receber todas essas ajudas, né? Também do plano espiritual. Então, quanto mais a gente fizer aqui, mais a nossa disposição vai estar aberta para encontrar aquilo que não é ilusório, aquilo que nós buscamos, para depois que a gente faça esse retorno novamente. Então, assim, o que a Eli estava falando, eu compartilho, mas assim, eu gosto de trazer isso, como é que isso funciona na nossa biografia, no nosso dia a dia? Como é que eu faço isso? Né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que fica, porque a gente quer entrar nesse suprassensível, mas isso tem que ser feito no nosso dia a dia, né? É o nosso trabalho de formiguinha. São nas nossas ações, são nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes que a gente consegue ir aos poucos construindo isso. Porque, assim, aqui E, ele traz para a gente toda uma esperança, né? e entrando em contato com a nossa sombra, né? Porque é no encontro com o outro que a sombra aparece. O tempo todo, né? Uhum. É o tempo todo isso. É, Mas eu acho que você explicou belamente, é isso mesmo, Eli. e agora, se a gente sai um pouquinho daqui do Steiner e olha para a neurociência comprova tudo isso hoje, né? Comprova a força dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos desejos. E assim, saindo ainda um pouquinho, mas estando dentro, eu vi não sei se não era uma reportagem, mas dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça dos Estados Unidos, eles se preparam para fazer aquelas manobras no céu. Eles se preparam muitas vezes, primeiro na meditação. Eles meditam todos os movimentos que eles vão fazer, eles antecipam através do pensamento todos os movimentos que eles vão fazer, tudo, para depois entrar no avião e fazer. Então, né, isso a neurociência explica por que que eles fazem isso, né? Então, o Steiner falava disso antes da comprovação da neurociência. Ele comprovou a partir dele mesmo, né? E deixou isso aqui para nós, para a gente fazer a nossa própria comprovação. Temos tempo ainda, Cris? Entramos no grande Seis guardião. minutos. Quantos 6. querem entrar no grande guardião? Porque a gente falou do pequeno guardião, mas tem o grande guardião agora. Ah, eu acho que a gente devia para a semana que vem. Eu queria sugerir com o que tu falou, Eliana. Tem um filme do Will Smith que eu não consigo lembrar agora, mas que ele é baseado em fatos reais, né? Hum, De um jogador de golfe Não que ele sei. enxergava o campo antes, ele enxergava o lance, né? Uhum, E ele fala bem disso, né? Até alguns palestrantes da neurociência trazem esse filme como exemplo do que tu está falando. uhum, E é um filme antigo, mas é muito, sempre muito atual, assim, é muito legal. Eu estava até tentando entrar aqui na internet para né, para trazer, assim, mas depois se eu achar, Manda pra gente. eu mando para a Cris, que eu tenho o teu contato, e daí tu põe no grupo. Sim, sim, sim. Tá ótimo, obrigada. E esse foi, eu acho que foi um vídeo é Mariana Rios, aquela menina bonitinha de Minas, que está esperando o nenê agora, é uma atriz. Não sei. Então, também não sei o nome dela, mas é ela que fala desses pilotos dos Estados Unidos trazendo o conteúdo da neurociência. Bem interessante. Vou parar a gravação.